Em 2017, astrônomos avistaram algo diferente de tudo que já tinham visto. Um estranho objeto alongado havia entrado em nosso sistema solar, vindo do espaço interestelar, movendo-se a velocidades incríveis. A princípio, pensaram que fosse um cometa ou asteroide, mas seu comportamento era completamente diferente. Não apresentava cauda visível, nenhum sinal de liberação de gases e sua aceleração desafiava qualquer explicação. Alguns cientistas, incluindo o astrofísico de Harvard Avi Loeb, chegaram a sugerir que poderia ter origem artificial, possivelmente uma sonda alienígena enviada para nos estudar. E tão misteriosamente quanto chegou, o Oumuamua desapareceu no espaço profundo, deixando mais perguntas do que respostas. Agora, algo impossível aconteceu. O Oumuamua retornou. E desta vez, não está sozinho. Elon Musk classificou este evento como a descoberta mais importante da história da humanidade. Os cientistas estão se esforçando para entender o que estão vendo. Novos objetos quase idênticos a Oumuamua estão se movendo pelo nosso sistema solar de uma maneira que não deveria ser possível. O que são eles? De onde vieram? E o que querem? Acompanhe-nos enquanto desvendamos os detalhes arrepiantes por trás de uma das descobertas mais chocantes da astronomia moderna. Quando Oumuamua surgiu pela primeira vez em 2017, os astrônomos logo perceberam que era diferente de qualquer objeto espacial conhecido. Tinha um formato estranho, semelhante a um charuto, era altamente reflexivo e, o mais intrigante de tudo, acelerava à medida que se afastava do Sol. Essa aceleração inesperada gerou um acalorado debate entre os cientistas. Os cometas aceleram devido à liberação de gases, expelindo vapor quando se aproximam do Sol. Mas Oumuamua não tinha gás visível, nem cauda, nem sinais de propulsão tradicional. Alguns propuseram que fosse um fragmento de uma colisão planetária distante. Outros sugeriram que fosse um componente de tecnologia alienígena, possivelmente uma vela solar, uma estrutura fina impulsionada pela radiação solar. O mistério parecia insolúvel. Oumuamua deixou o sistema solar antes que pudéssemos lançar uma sonda ou estudá-lo de perto. Durante anos, os cientistas presumiram que nunca mais teríamos outra chance de estudar um objeto como esse. Mas então, contra todas as expectativas, ele retornou. Os astrônomos detectaram um novo objeto se movendo em direção ao sistema solar interno, seguindo uma trajetória quase idêntica à de A princípio, pensaram que fosse uma coincidência, mas então mais objetos apareceram, todos apresentando as mesmas características bizarras. De repente, Oumuamua deixou de ser um evento isolado. Algo estava acontecendo no espaço profundo e estávamos apenas começando a entender seu significado. Ao analisarem os novos objetos, os astrônomos fizeram uma descoberta surpreendente. Esses objetos eram quase idênticos a Oumuamua. Assim como o original, eram longos e finos, com uma forma diferente de qualquer asteroide ou cometa já visto. Não apresentavam emissão visível de gases, mas aceleravam de maneiras imprevisíveis. Desta vez, porém, havia uma diferença crucial. Eles não estavam sozinhos. Pelo menos 2 outros objetos foram detectados seguindo a mesma trajetória geral. Eles não se moviam caoticamente como detritos espaciais aleatórios. Em vez disso, viajavam no que parecia ser uma formação coordenada. Isso levantou uma questão inquietante. Oumuamua era realmente um visitante solitário em 2017? Ou fazia parte de algo muito maior? Se os novos objetos estavam seguindo a mesma rota, poderiam estar conectados ao primeiro? E, em caso afirmativo, seria este apenas o começo de algo ainda mais misterioso? O próprio Elon Musk reconheceu a importância desse evento, afirmando que, se esses objetos estiverem realmente relacionados ao Oumuamua, estamos lidando com um fenômeno natural completamente novo ou com algo muito mais perturbador. Governos, agências espaciais e empresas aeroespaciais privadas começaram imediatamente a investigar, e foi aí que as coisas ficaram ainda mais estranhas. Diferentemente de 2017, quando Oumuamua escapou antes que pudéssemos reagir, desta vez a humanidade estava preparada. A NASA, a ESA e até mesmo empresas espaciais privadas como a SpaceX e a Blue Origin rapidamente começaram a formular planos para interceptar os objetos antes que desaparecessem novamente no espaço profundo. Pela primeira vez na história, um esforço global estava em andamento para enviar uma espaçonave para estudar um objeto interestelar de perto.
A NASA propôs uma sonda que poderia ser lançada imediatamente, utilizando tecnologia já existente para rastrear e estudar os misteriosos visitantes. Enquanto isso, a Agência Espacial Chinesa anunciou seu próprio plano para interceptar um dos objetos, dando início a uma nova corrida espacial. A Agência Espacial Europeia, ansiosa para participar, sugeriu reaproveitar uma espaçonave existente para obter uma visão mais detalhada. Essa resposta sem precedentes sinalizou uma coisa: os principais cientistas e agências espaciais do mundo agora acreditam que esses objetos são mais do que simples rochas espaciais. Mas o tempo está se esgotando. Se a humanidade não agir rapidamente, esses objetos, assim como Oumuamua, desaparecerão mais uma vez, possivelmente para sempre. E se isso acontecer, que informações vitais perderemos? Uma das teorias mais arrepiantes sobre o retorno de Oumuamua é a de que ele pode não ser um objeto natural. Se esses objetos não são cometas, asteroides ou detritos de algum evento cósmico distante, então devemos considerar a possibilidade de serem algo completamente diferente. Alguns cientistas sugeriram que poderiam ser algum tipo de sonda, um antigo sistema de vigilância enviado por uma inteligência desconhecida. Pense em como enviamos as sondas Voyager 1 e 2 carregando mensagens e informações sobre a Terra. E se uma civilização avançada tivesse feito o mesmo milhões de anos atrás, será que Oumuamua e seus companheiros estão nos observando? E se sim, quem os enviou? Essa questão levou alguns especialistas a considerar uma possibilidade ainda mais sombria. E se esses objetos não estiverem apenas observando, e se estiverem respondendo? O retorno de Oumuamua poderia significar que quem o enviou agora sabe que estamos observando? Se for esse o caso, a maior pergunta de todas é: o que acontece a seguir? À medida que os astrônomos continuavam rastreando esses novos visitantes interestelares, notaram algo que desafiava todas as expectativas. Ao contrário de asteroides e cometas, que seguem trajetórias previsíveis ditadas pela gravidade, esses objetos se moviam como se estivessem ajustando seu curso intencionalmente. Inicialmente, os cientistas pensaram que se tratava apenas de um erro de observação. Mas, à medida que mais dados foram coletados, as anomalias tornaram-se cada vez mais pronunciadas. Esses objetos estavam acelerando e desacelerando de maneiras que não seriam possíveis para um objeto natural. Alguns pesquisadores especularam que eles poderiam estar usando um mecanismo de propulsão desconhecido, que ainda não compreendemos. Outros sugeriram que eles poderiam estar respondendo a algo, talvez às nossas próprias observações. O verdadeiro choque veio quando um dos objetos alterou ligeiramente sua trajetória após uma varredura por radar espacial profundo. Foi uma mudança sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Se esses objetos não passassem de detritos espaciais flutuantes, por que reagiriam à observação? As preocupações de Elon Musk tornaram-se ainda mais urgentes. Ele alertou que, se esses objetos fossem artificiais, poderíamos estar lidando com uma tecnologia muito além da nossa. E se fossem apenas um fenômeno natural, estaríamos testemunhando algo que reescreveria completamente nossa compreensão da física. Mas, enquanto os cientistas buscavam respostas, uma possibilidade muito mais alarmante surgiu. E se esses objetos não estivessem apenas de passagem? E se tivessem um destino? À medida que mais observatórios ao redor do mundo se concentravam no rastreamento desses objetos, os astrônomos começaram a calcular suas trajetórias futuras. A princípio parecia como se estivessem simplesmente seguindo uma trajetória semelhante à de Oumuamua em 2017. Mas então veio uma descoberta inesperada. Em vez de se afastar do sistema solar como Oumuamua fez, um dos objetos parecia estar ajustando seu curso em direção ao sistema solar interno. Para os cientistas, essa foi a revelação mais assustadora até então. Se um objeto interestelar é apenas um fragmento de detrito espacial, sua trajetória deveria ser ditada puramente pela gravidade e pelo momento. Mas este estava mudando sutilmente de direção, como se estivesse manobrando. As especulações cresceram rapidamente. Seria uma nave artificial em plena manobra? Estaria simplesmente sendo influenciada por forças gravitacionais ainda desconhecidas? E, mais importante, estaria se dirigindo para a Terra? Governos e agências espaciais logo tomaram conhecimento do fato. Telescópios e satélites foram reposicionados para focar exclusivamente nesses visitantes misteriosos. Segundo relatos, as agências de inteligência foram informadas sobre a situação. No entanto, ninguém tinha respostas. Os objetos continuaram à deriva,
e o mundo aguardava para ver para onde iriam. Se fossem apenas mais um grupo de visitantes interestelares, não havia motivo para preocupação. Mas se fossem algo diferente, a humanidade estava prestes a testemunhar algo sem precedentes. Nos bastidores, agências espaciais do mundo todo se mobilizavam para descobrir o que fazer. A NASA, a Agência Espacial Europeia, a CNSA da China e até mesmo empresas privadas como a SpaceX estavam trabalhando juntas de maneiras nunca antes vistas. Elon Musk, Jeff Bezos e outros líderes da indústria espacial estariam envolvidos em discussões de alto nível sobre como estudar ou interceptar esses objetos antes que desaparecessem novamente. Vazamentos de fontes anônimas sugeriam que diversos governos estavam realizando reuniões sigilosas sobre os riscos potenciais desses objetos. Por que tanto segredo? Se fossem apenas fragmentos aleatórios de detritos espaciais, por que as agências de inteligência estavam sendo informadas? As teorias variavam desde preocupações com a segurança nacional até o receio de que a humanidade pudesse estar lidando com uma tecnologia muito além da nossa compreensão. Segundo relatos, alguns funcionários argumentaram que era necessário enviar uma sonda imediatamente, enquanto outros temiam que a aproximação dos objetos pudesse desencadear uma reação indesejada. Apesar da urgência, as agências espaciais do mundo estavam em uma posição frustrante. Se esperassem demais, os objetos desapareceriam no espaço profundo e a humanidade perderia a chance de descobrir a verdade. Se agissem com muita pressa e tomassem a decisão errada, o que exatamente estariam provocando? Dentre todas as teorias, uma se destacou como a mais perturbadora. E se esses objetos não estivessem apenas de passagem? E se estivessem ali por algum motivo? Alguns pesquisadores começaram a traçar paralelos entre esses visitantes misteriosos e a história de eventos interestelares inexplicáveis. Apontaram para relatos de meteoros anômalos, rajadas rápidas de rádio inexplicáveis, vindas do espaço profundo e até mesmo avistamentos históricos de objetos incomuns nos céus da Terra. E se esses objetos interestelares fizessem parte de um padrão maior, um padrão que a humanidade só agora começava a reconhecer? Alguns especularam que poderiam ser uma mensagem de uma civilização avançada, que nos observava de longe e agora revelava sua presença. Outros temiam um cenário mais sinistro. E se esses objetos não fossem um sinal amigável, mas um aviso? Se uma inteligência avançada os tivesse enviado, seria para nos observar, nos estudar ou nos preparar para algo muito maior. Uma coisa era certa: o que quer que estivesse acontecendo estava se acelerando. E pela primeira vez na história, cientistas, governos e agências espaciais do mundo todo estavam acompanhando o desenrolar do mesmo mistério. A grande questão agora não era apenas o que eram esses objetos, mas o que aconteceria a seguir. O retorno de Oumuamua já era um evento que desafiava a lógica, mas o fato de não ter ocorrido sozinho, de ter sido acompanhado por objetos que se comportam de maneiras inexplicáveis, transformou isso em algo muito maior. Algo que pode nos forçar a repensar nossa compreensão do próprio universo. A questão não é mais se esses objetos são naturais ou artificiais. A verdadeira questão é: por que eles estão aqui? Se este for apenas um raro fenômeno cósmico, então estamos testemunhando algo verdadeiramente extraordinário, um evento interestelar diferente de tudo o que já vimos. Mas se esses objetos foram enviados por uma inteligência superior à nossa, então este pode ser o primeiro passo rumo a um encontro que poderá mudar tudo o que sabemos sobre a vida além da Terra. Elon Musk já alertou que esta é a descoberta mais importante da história da humanidade. Governos, agências espaciais e empresas privadas estão numa corrida contra o tempo para determinar com o que estamos lidando. Mas se esses objetos estão nos observando, nos estudando, ou até mesmo se comunicando com algo que ainda não compreendemos, então a verdadeira questão é: estamos preparados para o que vem a seguir? Agora, a palavra está com você. O que você acha que são esses misteriosos visitantes interestelares? Seriam apenas mais uma anomalia cósmica inexplicável, ou poderiam ser a prova de que não estamos sozinhos? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você quiser ficar por dentro das descobertas espaciais mais surpreendentes, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas próximas análises aprofundadas.